pela palavra. Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui nessa casa. Primeira vez que venho aqui, né? Trabalhamos no centro, na Sociedade Espírita Centro da Luz, então é sempre uma alegria participar do movimento espírita da mesma cidade, né? Vir aqui à nossa casa irmã, Amor e Caridade. Já vinha antes assistir a palestras e agora agradeço o convite também ao Departamento Doutrinário da Casa. E já passamos então a temática que nos foi proposta, cujo título é Auto-Perdão, Liberando-se das Culpas. E nós vamos, a temática da Semana Espírita é o perdão, né? Ao longo de toda a semana vem sendo feitas abordagens sobre o perdão. E na noite de hoje nós vamos propor uma reflexão que ela é mais voltada no auto-perdão, como o próprio título já sugere. Ou seja, nós não vamos tratar do perdão numa perspectiva relacional entre duas pessoas. Nós vamos tratar uma perspectiva individual, o auto-perdão. Eu comigo mesmo, né? Como eu, espírito imortal, encaro as minhas próprias falhas, as minhas próprias imperfeições. Aqui nós temos as principais fontes de consulta utilizadas, as obras básicas da codificação de Allan Kardec. Também nos baseamos muito na obra do espírito Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Franco. Também algumas obras do espírito André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier e Antônio Baduy Filho. Também o livro do nosso amigo Isaías Claro, que já veio aos olhos recentemente no Litoral Norte, livro Escolhas e Acertos. E também algumas fontes retiradas da internet. Então nós vamos começar conceituando a culpa. O que é culpa? E para isso nos socorremos da obra de Joana de Ângeles, em que ela nos fala que duas são as causas psicológicas da culpa. A que procede da sombra escura do passado, da consciência que se sente responsável por males que haja praticado em relação a outrem. Opa, acho que mexi aqui. Tá melhor assim, né? Obrigado. Então vamos retomando a reflexão. Estávamos ainda no início. Segundo Joana de Ângeles, duas são as causas psicológicas da culpa. A que procede da sombra escura do passado, da consciência do espírito, que se sente responsável por males que haja praticado em relação a outrem, e aqui tem a sua origem na infância como decorrência da educação que lhe foi ministrada. Então a primeira culpa é a culpa a qual nós daremos um enfoque na noite de hoje, que é a culpa procedente da consciência do espírito, pelos males que haja causado no passado, ou mesmo na própria encarnação. Porque existe uma segunda modalidade de culpa, segundo nos esclarece Joana de Ângeles, que é uma decorrente da educação ministrada na infância da presente encarnação. Mas essa tem outra dinâmica que não será tratada hoje. Então vamos tratar da primeira espécie de culpa. Agora é aqui, isso? Agora vou aqui, deixa eu ver.
Vou colocar para o lado aqui. Agora sim. A culpa é resultado da raiva que alguém sente contra si mesmo, voltada para dentro, em forma de sensação de algo que foi feito erradamente. Então a culpa é um sentimento voltado contra o próprio espírito. O sentimento de culpa, de um certo modo, é um bom sinal, pois indica o nosso senso de responsabilidade e consciência de que fizemos algo errado. Então a culpa, por mais que o nome talvez já nos soe um pouco pesado, né? A culpa, na verdade, é um sentimento bom, num certo sentido, porque nos indica que, na verdade, nós já temos um senso moral desenvolvido e já podemos identificar que fizemos algo errado. Então a culpa, ela é saudável. De acordo com Joana de Ângeles, há uma culpa saudável que deve acompanhar os atos humanos quando estes não correspondem aos padrões do equilíbrio e da ética. Esse sentimento, porém, deve ser encarado como um sentido de responsabilidade. Então, existe sim uma culpa saudável, que indica o desenvolvimento do senso moral do espírito. E isso, já Allan Kardec nos indicava na Revista Espírita, em agosto de 1867, nós temos essa seguinte passagem, e eu fiz questão de colocar o termo culpa entre colchetes após remorso, porque posteriormente nós faremos uma diferenciação entre culpa, remorso e ressentimento. E Allan Kardec aqui utilizou o termo remorso, e nós vamos colocar culpa. O remorso, culpa, é uma consequência do desenvolvimento do senso moral. Ele não existe onde o senso moral ainda se acha em estado latente. É por isso que os povos selvagens e bárbaros cometem sem remorso as piores ações. À medida que o homem progride, o senso moral torna-se mais apurado, ofusca-se ao menor desvio do reto caminho. Daí o remorso, que é o primeiro passo para o retorno ao bem. Então vejamos como, na verdade, o sentimento de culpa é sim positivo, como nos é indicado. Ele é o primeiro passo para o retorno ao bem. A partir do momento em que o espírito reconhece que fez algo errado, que cometeu algo errado, e que então se propõe a correção do erro praticado. Então nós temos uma culpa saudável, pois a culpa pode motivar e estimular uma revisão completa de erros, aumentar a vigilância e cautela no futuro, dar uma sensação de ser responsável e promover a aceitação social e de estima. Então a culpa e o remorso podem trazer-nos esclarecimento. Porém, mas aplicados de forma inadequada, podem causar-nos complicações. A culpa pode ser saudável, mas igualmente destrutiva. Então agora nós passamos a uma segunda reflexão, que é sobre o remorso, como nós veremos. Pois a culpa, se num primeiro momento pode ser um sentimento saudável, se transformada em um sentimento negativo, ela se transforma num remorso. E aí ela passa a ser uma culpa patológica. Vamos então ao remorso. Na culpa patológica temos como resultado apenas o remorso. Num pensamento em circuito fechado, no qual o ser acredita que ao sentir a dor repetida, está pagando pelo mal cometido e resgatando seus débitos. Trata-se aqui de um processo de congelamento evolutivo, uma trava psicológica que leva a sérias patologias da mente e do corpo. Então, no remorso existe uma culpa disfuncional. Se nós temos na culpa saudável, uma culpa funcional. Uma culpa normal que conduz à reabilitação. Na culpa patológica ou disfuncional, nós temos tão somente um sentimento de remorso, de tristeza profunda, em que o espírito imortal não consegue se reabilitar, não consegue alcançar a reparação e permanece somente naquele sentimento negativo, remoendo o erro. E esse, na verdade, é a própria origem da palavra remorso, que deriva do latim remorsus, e morsus significa mordida.
Então a pessoa fica mordendo, né, ou remoendo, né, ruminando, enfim, aquele mesmo erro. Tanto que um dos sinônimos para remorso é remordimento, né? A pessoa continua lembrando aquele fato negativo e não consegue transformar aquilo numa ação positiva. No remorso, o sujeito enclausura-se em sua dor, lamentando-se, acreditando não ser merecedor de nada bom, desistindo de lutar, de reparar para libertar-se. O remorso o faz sofrer, mas não o liberta. A pessoa fica acomodada na queixa e na lamentação. Mais amadurecida psicologicamente, avançaria pelo caminho do auto-perdão e seguiria em direção à reparação. Então nós vemos que realmente o remorso não contribui para a evolução do espírito. De acordo com Joana de Ângeles, o remorso gera o fenômeno de identificação do erro. Ou seja, a pessoa que sente remorso, porque o remorso é uma culpa profunda, ela identifica o erro, sabe que errou, mas não consegue elaborar esse erro. Não se faz acompanhar da coragem para conveniente reparação. Quando isso ocorre, o indivíduo experimenta terrível angústia e procura recurso de autopunição como um mecanismo libertador para a consciência responsável pela falta. Quem sente remorso não está verdadeiramente arrependido do mal que causou a terceiros. Alguém com remorso entende que ao se autopunir, terá seu erro redimido, fugindo de uma punição que seria ainda mais severa. Então, na verdade, no remorso, talvez a pessoa se coloque numa posição de vítima e porque não tem coragem de retomar o caminho, de reconhecer humildemente seu erro, permanece naquele sentimento negativo, inferiorizando-se e vitimizando-se perante os outros. Então, na verdade, ela não está verdadeiramente arrependida, como nós vamos ver. E aí existe então a diferença entre a culpa, o remorso e o arrependimento. O arrependimento, por sua vez, quer dizer mudança de atitude, ou seja, atitude contrária àquela tomada anteriormente. O arrependimento, a pessoa identifica o erro, sente uma tristeza que é natural, uma culpa que é natural porque errou, mas ela se propõe a mudança e ela busca a reparação. Esse é o arrependimento que serve para a evolução do espírito. O arrependido verdadeiramente percebe e se sensibiliza das consequências ruins que seus atos causaram para outras pessoas. Essa sensibilização à dor alheia leva o arrependido a uma tristeza verdadeira pelo dano sofrido pelos que prejudicou. E como consequência, o arrependido toma a firme decisão de não mais cometer o mesmo erro, para não mais causar mal aos outros. E aí nós temos já essa diferenciação entre arrependimento e remorso, já na Revista Espírita, em maio de 1860. Nós encontramos uma mensagem de um anjo guardião, em que ele nos fala exatamente isto. Lembrai-vos de que o arrependimento sincero obtém o perdão de todas as faltas. Tão grande é a bondade de Deus. O remorso nada tem em comum com arrependimento. O remorso, meus irmãos, já é um prelúdio do castigo, porque é um sofrimento para o próprio espírito. Por isso que é um prelúdio do castigo. O arrependimento, a caridade e a fé vos conduzirão às felicidades reservadas aos bons espíritos. Então, o arrependimento é sim o primeiro passo para a reabilitação, e o arrependimento sincero contribui para que o espírito possa retomar o caminho do bem de que se desviou. Também sobre a importância desse arrependimento, na verdade, sobre o arrependimento, nós temos muitas passagens nas obras básicas. Também no Céu e o Inferno, e nós fizemos uma conjugação exatamente entre o céu, a obra O Céu e o Inferno, que é a última obra dos 5 livros de Allan Kardec, principais, vamos dizer assim, chamado Pentateuco Kardeciano. O Céu e o Inferno é o 5º livro, a 5ª obra, que aprofunda
a última parte do Livro dos Espíritos, em que se fala das esperanças e consolações, né? Então nós temos um desenvolvimento da última parte do Livro dos Espíritos, cujas questões nós buscamos também, um desenvolvimento exatamente no céu e no inferno. E na segunda parte do livro O Céu e o Inferno nós encontramos relatos de espíritos nas mais diversas condições. Espíritos bons, criminosos, espíritos suicidas, e nós temos os espíritos sofredores, no capítulo 4. E nós temos o caso de Lisbeth, em uma mensagem de fevereiro de 1862, em que lhe é questionado: vosso arrependimento deve aliviar-vos? Lisbeth era um espírito sofredor. Não. O arrependimento é estéril quando não é senão a consequência do sofrimento. Então aqui ela está falando numa espécie de remorso, né? Um arrependimento não como um arrependimento verdadeiro. O arrependimento produtivo é aquele que tem por base o pesar de ter ofendido Deus e o ardente desejo de reparar. Ainda não cheguei lá, infelizmente. Então o Espírito faz uma declaração. Ele reconhece que o arrependimento sincero e verdadeiro é o que leva à reparação das faltas, e mesmo reconhecendo que errou, ainda não chegou lá, ainda não conseguiu obter esse desejo sincero de reparar. Recomendai-me as preces de todos os que se dedicam aos sofrimentos. Preciso delas. Então aqui também está nos indicando a necessidade, a importância de nós orarmos, não só por nós mesmos, quando sofremos, em todas as situações da vida, mas também por aqueles espíritos que sofrem, aqueles irmãos que estão no desalento, na tristeza. A nossa oração certamente auxilia esses irmãos, para que possam arrepender-se de suas faltas, para que possam encontrar o caminho da reparação. Assim como essa nossa irmã pedia que todos orassem a ela, para que ela pudesse reparar o seu erro. E sobre essa mensagem do Espírito Lisbeth, temos uma observação que é feita por Allan Kardec, sobre o sofrimento, sobre o arrependimento, e que ele fala: isso é uma grande verdade. O sofrimento arranca por vezes um grito de arrependimento, mas que não é a expressão sincera do pesar de ter feito mal. Eis porque o arrependimento nem sempre traz a libertação imediata do espírito, quando esse arrependimento não é sincero. Dispõe a ela a libertação, mas é-lhe preciso provar a sinceridade e a solidez de suas resoluções, por novas provas que são a reparação do mal que cometeu. E por isso então que também na obra O Céu e o Inferno, Kardec nos fala quais são os passos para a regeneração. O arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação. Arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza os travos da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Então é preciso, primeiramente, arrepender-se de forma sincera, com vontade, com desejo, e depois partir para a ação. Vontade e ação. O arrependimento por si só é o primeiro passo necessário para que possamos retomar o caminho do bem. E isso também nos é dito na obra No Mundo Maior. Sobre a definição de arrependimento, nós temos a seguinte mensagem: o arrependimento é o caminho para a regeneração e nunca passaporte direto para o céu. Não basta arrepender-se, é preciso arrepender-se e buscar a reparação das faltas. E aí nós lembramos também de uma frase que sempre em suas palestras
Divaldo Franco sempre fala: o bem que se faz anula o mal que se fez, nos indicando exatamente que nós temos que agir no caminho do bem para reparar as nossas faltas. Podemos ter feito o mal que fizemos, mas se fizermos o bem, certamente as nossas faltas serão atenuadas. O bem que se faz anula o mal que se fez. E no Livro dos Espíritos temos então as questões sobre o arrependimento. E temos na questão 999. O arrependimento sincero durante a vida basta para apagar as faltas? Isso que nós havíamos dito agora. E fazer encontrar graça diante de Deus? O arrependimento ajuda o progresso do espírito, mas o passado deve ser expiado. E qual é a consequência do arrependimento no estado espiritual? Então aqui são duas questões. Primeira, Kardec questiona: qual a consequência do arrependimento no estado espiritual, enquanto o espírito está desencarnado? O desejo de uma nova encarnação para se purificar. Então o espírito, ao desencarnado que se arrepende de suas faltas, ele deseja o quê? Uma nova encarnação. Porque sabe que é nas provas, na experiência da carne, que ele poderá progredir de forma mais eficaz. Então ele tem um desejo de uma nova encarnação para se purificar. O espírito compreende as imperfeições que o privam de ser feliz e por isso aspiram a uma nova existência, em que poderá expiar suas faltas. Então veja, arrependimento, expiação, reparação. E no estado corporal, qual é a consequência do arrependimento? Se nós estamos aqui encarnados, como todos nós, cometemos um erro e nos arrependemos, qual é a consequência? A avançar desde a vida presente, desde este momento, se tem tempo de reparar as faltas. Quando a consciência faz uma censura e mostra uma imperfeição, sempre se pode melhorar. Então, novamente, nós temos a frase: o bem que se faz anula o mal que se fez. Nós podemos sempre melhorar. A partir de agora, a partir do momento que nós identificamos um erro, e isso é bom porque indica que nós já estamos em progresso, já temos uma trajetória de evolução, já temos senso moral para identificar um erro, que possamos então nos arrepender sinceramente e prosseguir, reparando as nossas faltas desde a vida presente. E uma questão complementar anterior: podemos nós, desde esta vida, resgatar nossas faltas? E os espíritos superiores nos confirmam: sim, reparando-as. O mal não é reparado senão pelo bem. Então aqui nós temos a ratificação, vamos dizer assim, né? Onde é que o Divaldo fala isso? Aqui no Livro dos Espíritos: o mal não é reparado senão pelo bem. Se a lei universal é a lei do amor, é a lei de justiça, é a lei de caridade, nós vamos reparar nossas faltas praticando o bem, praticando a lei de amor, que é uma lei universal, que nos foi ensinada por Jesus há 2000 anos e que nos é detalhada, explicada pela doutrina espírita. E aqui nós temos então a grande transição que a doutrina espírita nos esclarece, que é abandonarmos uma noção de culpa, uma noção pesada, vamos dizer assim, que nos foi legada pela tradição religiosa, uma noção de culpa atrelada à noção de pecado, também numa época no campo do próprio direito, né, os pecados eram considerados crimes. Então a noção também de crime, de punição, estava muito atrelada a uma noção de culpa, a uma visão muito religiosa. Então nós temos essa pecha do termo culpa. Tanto é que no próprio direito, quando se reconhece que o réu cometeu o crime, se diz que ele é culpado. Mas então a doutrina espírita, ao nos apresentar a noção de imortalidade do espírito
pluralidade das existências, livre-arbítrio, ele transforma a noção de culpa numa noção de responsabilidade. Por isso que nós vamos falar não mais em culpa, mas em responsabilidade. Claro que a culpa permanece sendo um conceito da psicologia, um conceito que pode ser aplicado. Mas então, quando nós cometemos algo errado, não vamos nos sentir culpados de um modo negativo. Vamos, pela consciência, identificar o nosso erro e, porque somos espíritos responsáveis, vamos buscar a reparação do erro. E de preferência, claro, no estado corporal, porque viemos aqui exatamente para evoluir, para progredir. Então, possivelmente, nós tenhamos cometido muitos erros nas outras encarnações. E antes de encarnarmos, neste momento, certamente pedimos para retornar, porque temos coisas a expiar, coisas a reparar. Então, que possamos aproveitar essa nossa oportunidade de evolução. Então, o Espiritismo, afirmando que a existência humana é a oportunidade de crescimento e realizações do bem, renova-nos a esperança para cumprir com os resgates necessários a fim de que a nossa consciência se tranquilize após a reparação. E por que nós falamos, quando falamos de culpa, já a Joana de Ângeles havia dito, a culpa é resultado da consciência do espírito que percebe o erro que fez. Então, por que nós falamos de consciência? Então, na continuação antes, a responsabilidade resulta da consciência e liberta o indivíduo de si mesmo, alçando-o aos planos superiores da vida. E por que então que nós falamos de consciência, de culpa, da responsabilidade que resulta da consciência? Porque a lei de Deus está escrita na nossa consciência. E isso nós buscamos também no Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Por isso que a consciência nos cobra. Porque a consciência nos cobrando é Deus nos cobrando. Nos convidando à ação no bem, para nos reajustarmos diante da sua lei. Então, quando nós temos consciência, nós também, às vezes, ouvimos, a consciência é o nosso maior juiz, ou o nosso algoz. Então, a consciência tranquila pode nos conduzir à felicidade, assim como a consciência pesada dos erros que fez nos conduz à angústia, à infelicidade. Porque também nós sabemos no Livro dos Espíritos, quando é questionado qual é a felicidade possível para o homem na Terra, porque nós sabemos que todos nós somos espíritos ainda imperfeitos e na Terra não podemos alcançar uma felicidade plena, porque a felicidade plena, inalterável, perene, somente os espíritos puros, nos mundos celestes. Mas qual é a felicidade possível na Terra? E a resposta é: quanto à matéria, a posse do necessário. Então, nós termos o necessário é importante para nós sermos felizes. E quanto à vida moral, quanto à vida material, a felicidade possível é a posse do necessário. E quanto à vida moral, a consciência tranquila. Então, por isso que Joana de Ângeles sempre nos fala, a consciência tranquila nos conduz à felicidade. E por isso que nós temos essa citação, que é dela também, a responsabilidade resulta da consciência e liberta o indivíduo de si mesmo, alçando aos planos superiores da vida. Então, se a felicidade possível na Terra está na posse do necessário e na consciência tranquila, isso é sinal de que nós podemos alcançar uma felicidade, sim, aqui na Terra. Tendo noção da responsabilidade que temos diante do destino das nossas vidas, tendo consciência dos nossos erros e procurando sempre fazer o bem, melhorando cada vez mais, para que possamos dormir tranquilos. E sobre essa noção de responsabilidade,
de não mais cometermos nossos erros, nós temos no livro da Joana de Ângeles, Jesus e a Atualidade, nós temos um capítulo chamado Jesus e Responsabilidade. E Joana de Ângeles nos lembra que a mulher surpreendida em adultério e aos doentes, a advertência de Jesus era sempre firmada na responsabilidade. Jesus, que era conhecedor da natureza íntima de todos nós, porque já era um espírito puro que encarnou entre nós para nos trazer a doutrina divina, Jesus, quando atendia aos doentes, aos obsediados, sempre que Jesus os acolhia, após atendê-los, propunha-lhes com veemência que não retornassem aos erros, a fim de que não lhes acontecesse nada pior. Ele curava as pessoas agradeciam, e ele dizia: pois agora vá e não peques mais, não voltes a pecar, para que não te aconteça nada pior. Ele curava a pessoa, ele atendia, ele a libertava dos seus problemas, mas dizia: vá e não peques mais. Ele não simplesmente liberava a pessoa, agora vai, mas tenha consciência dos teus atos, tenha responsabilidade. E também, no tempo de Jesus, nós temos os exemplos dos apóstolos. E com os exemplos dos apóstolos, nós poderemos também ter uma noção daquilo que nós havíamos desenvolvido no começo, da diferença entre culpa, remorso e arrependimento. A culpa como a consciência do erro, o remorso como uma aflição interna, profunda, negativa, e o arrependimento como o primeiro passo para a reparação. E nós temos o exemplo de Judas, de Pedro e de Paulo. Judas, que havia entregado Jesus, e essa é uma passagem do Evangelho de Mateus. Então Judas, que o entregara, vendo que ele tinha sido condenado, ele, Jesus, foi tocado pelo remorso. Olha o termo que está no Evangelho: remorso. E devolveu as 30 moedas de prata. Ele imediatamente entregou Jesus, depois recebeu as moedas e sentiu remorso. Sentiu culpa, porque viu que havia feito errado. Devolveu as moedas aos sumos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, entregando o sangue inocente. Ele sabia que o sangue de Jesus era inocente. E eles replicaram: que nos importa? Isso é lá contigo. Eles haviam alcançado o objetivo deles, entregaram as moedas, agora tu te vira. Faz o que tu quiser. Vamos dizer assim. E Judas, então, imagine a tristeza profunda, esse remorso que ele estava sentindo. Atirando as moedas para o santuário, ele saiu e foi enforcar-se. Então veja o que acontece com o espírito quando é tocado pelo remorso. Sabemos que o remorso como dito, leva a transtornos, patologias mentais, físicas, depressões, tristeza profunda. E no exemplo de Judas, levou, infelizmente, ao suicídio. E Pedro também cometeu equívocos quando negou Jesus por 3 vezes. Jesus havia lhe dito na última ceia que ele negaria ele 3 vezes naquela noite. E Pedro disse: não, mestre, eu nunca serei capaz de fazer uma coisa dessas. E depois, quando os transeuntes indicavam: você estava com ele, você é aquele que andava com Jesus, e ele negou por 3 vezes. E na passagem da Bíblia diz: Pedro negou pela 3ª vez.
e o galo cantou. E logo em seguida, e o galo cantou, Pedro chorou amargamente. Então, no mesmo instante em que o galo cantou, em que ele se deu conta de que Jesus havia dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E ele se deu conta do erro que fez. E ele, no mesmo instante, chorou amargamente. Porque se deu conta, porque se arrependeu, porque teve culpa. Mas Pedro não se consumiu no remorso. Pedro teve uma atitude positiva. Tanto que depois, quando Jesus novamente se encontra com os discípulos, antes de ascender Jesus, Pedro ainda estava lá. E depois Pedro seguiu pregando a doutrina evangélica. E depois Pedro ainda foi crucificado de cabeça para baixo. Pedro conseguiu se reabilitar. Conseguiu reparar os erros cometidos. E é dele essa linda frase, na sua primeira epístola: o amor cobrirá a multidão de pecados. Pedro errou como espírito imperfeito que era, mas conseguiu reabilitar-se. E hoje é um exemplo para todos nós. E a mesma coisa Paulo. Todos certamente conhecem a trajetória de Paulo, que antes era um perseguidor dos cristãos e que depois, tocado pelo arrependimento, torna-se um grande pregador do Evangelho. E hoje nós lembramos Pedro e Paulo por aquilo de mal que fizeram ou pelo bem que deixaram a toda a humanidade? Certamente pelo bem. Porque souberam arrepender-se, reparar as suas faltas e seguir a trajetória do bem. Ao contrário de Judas, que, consumido pelo remorso, enforcou-se. Estes, então, são os 3 exemplos dos apóstolos que nos indicam o que nós podemos fazer com as nossas vidas, apesar dos erros que cometemos. E aqui, já encaminhando a parte final, temos a mensagem de Joana de Ângeles no livro Conflitos Existenciais, um capítulo específico em que ela fala sobre a culpa. Todas as criaturas cometem erros, mas não tem por que desanimar na luta ou abandonar os compromissos de elevação moral. O antídoto para a culpa é o perdão, que pode ser direcionado não só aos outros, mas para si mesmo, o auto-perdão. Então nós temos que perdoar aos outros, certamente, mas podemos também nos perdoarmos. Ninguém está na terra fadado ao sofrimento, aos conflitos destruidores. Todos retornam ao mundo físico para recuperar-se, aprender e reconstruir. Assim, dispõe-te a paz, a libertação dos tormentos e conseguirás alcançá-las. Depois que cometas um erro e tenhas consciência dele, começa a reabilitação. Nada de entregar-te ao desalento ou ao remorso. Temos consciência do erro? Que bom. Conseguimos identificar que fizemos errado. Então vamos buscar a reparação, a reabilitação. Como podemos reparar os erros que cometemos? Da mesma forma como não deves insistir no propósito inferior, não te podes deixar consumir pelo arrependimento. Este tem somente a função de conscientizar-te do mal feito. Ele é o primeiro passo. A partir dele nós identificamos o que fizemos de errado. Mas, a partir daí, como nós vimos no livro Mundo Maior, não é passaporte direto para o céu. É o começo da reabilitação. É a abertura das portas para o caminho da reparação. Perdoa-te, encoraja-te e dá início à tarefa de reequilíbrio pessoal, diminuindo e reparando os prejuízos causados. Vamos nos perdoar, vamos pedir desculpas para nós mesmos. E é interessante o termo desculpa. Se nós formos separar a palavra desculpa, nós estamos pedindo que se retire a culpa. Me desculpe, ou seja, tire a minha culpa.
Então que possamos também nós dizermos para nós mesmos, somos espíritos imortais em evolução. É natural que vamos errar. Que possamos reconhecer o erro, mas sem nos consumirmos com ele, que possamos seguir o caminho da reabilitação. Afinal de contas, todos nós somos filhos de Deus. Deus é bom, soberanamente bom e justo. Deus nos ama. Então todos nós merecemos o amor. E merecemos também nos amarmos. E como diz também a benfeitora Joana de Ângeles, quando falamos em amor próprio, em alto amor, não estamos falando em orgulho, não estamos falando em vaidade. Amar a si mesmo é respeitar-se, é permitir-se a realização superior, enquanto espíritos imortais que somos, nesta nova existência corporal, em mais esta experiência corporal, que possamos alcançar o caminho da reabilitação, que todos nós podemos, e estamos no lugar certo, com as pessoas certas que nós merecemos para os reabilitarmos. É também Joana que nos fala, floresce onde Deus te coloca. Então que possamos florescer aqui hoje, em Osório, ou na cidade em que vamos morar no futuro. Todos nós certamente podemos alcançar, sim, a felicidade possível, com a consciência tranquila e com alto amor. Que possamos então agir, que possamos aproveitar esta reencarnação. E aqui nós fizemos uma pequena também separação das sílabas, reencarnação. Ou seja, nós estamos, indica uma repetição, nós estamos novamente na carne para a ação. Reencarnação, ou seja, que possamos aqui agir em nosso favor. Porque certamente agindo em nosso favor, agiremos em favor dos outros. Pelo nosso exemplo, pela nossa conduta, existimos para construir a felicidade e o bem. Não perca tempo se lamuriando e lamentando o passado. Faça a vida valer a pena. Seja útil ao próximo, dê novo rumo à sua trajetória. E aqui uma mensagem de André Luiz, no livro Vivendo a Doutrina Espírita, que é um livro escrito recentemente, sob psicografia do Antônio Baduy Filho. André Luiz, esse livro, a introdução desse livro é de outubro de 2014. Então, um livro extremamente recente que indica que o nosso irmão continua trabalhando no plano espiritual com as suas obras, e nesse livro Vivendo a Doutrina Espírita, da editora IDE, Instituto de Difusão Espírita, ele comenta as questões do Livro dos Espíritos. São 4 volumes, ele comenta da primeira à última questão. E nas questões relativas à 4ª parte do Livro dos Espíritos, ele fala: aproveite o tempo que tem para reparar suas faltas, acumuladas desde o passado. Não espere uma nova existência para refazer o caminho do bem. Mude já de atitude. Não deixe para depois os ensinamentos do Evangelho, que você pode viver agora, certo de que a transformação moral de hoje é que garante a consciência tranquila de amanhã. Como nós falamos, responsabilidade, consciência, e com a consciência tranquila, certamente alcançaremos a felicidade. Tenha consciência dos seus erros, seja responsável, perdoe-se, liberte-se de suas culpas, ame-se e seja feliz. Que possamos então, irmãos, deixar hoje aqui uma mensagem de otimismo, de encorajamento, porque nós não podemos controlar as outras pessoas, nós podemos amá-las e podemos amar também a nós mesmos. A única pessoa que eu posso controlar sou eu mesmo. Eu que sou o espírito imortal, que estou aqui para me reabilitar, para avançar, para fazer o bem.
Agradeço mais uma vez por este momento abençoado. Que todos nós possamos voltar para casa com a proteção de Deus. Que assim seja.